Atenção, o ex-presidente Fernando Collor foi preso na madrugada de hoje em Maceió, após uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Collor foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. O repórter Bruno Pinheiro tem as informações. Collor deve permanecer aí no presídio em Maceió. Não estava ainda na dependência do julgamento pela turma em plenário? Por que se precipitou a ordem de prisão? Ótima tarde a você, Fernando Capeza, que nos acompanha. O ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello, após ser ouvido numa audiência de custódia que iniciou por volta de 11h30 da manhã em Maceió, houve então uma decisão de que ele vai continuar em Maceió, não vai vir para a capital federal, onde iniciou esse julgamento, onde ele foi condenado. Na verdade, havia a expectativa dele iniciar esse regime fechado na cidade onde houve esse julgamento, que foi aqui na capital federal, no Supremo Tribunal Federal. Mas houve uma solicitação ao ministro Alexandre de Moraes, que acatou diante da idade avançada de Fernando Collor, que está aos 75 anos de idade, com algumas complicações de saúde também, inclusive, e vai continuar então em Maceió, região ali onde ele estava. Ele foi até o aeroporto internacional hoje logo cedo, vindo para a capital federal, quando teve então essa operação da Polícia Federal. Ele foi levado até a superintendência e ficou aguardando numa sala especial, diante de todo o histórico de ex-presidente da República e também ex-senador. Havia uma expectativa se haveria uma nova operação da Polícia Federal, enviando aqui da capital federal uma aeronave até a cidade para recolher então Fernando Collor e voltar para a capital. Mas aí veio a solicitação dos seus advogados de continuar em Alagoas. Agora, o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes respondeu aceitando que ele fique em Alagoas e também que em 24 horas essa unidade, este local, responda se tem espaço para atender, para dar uma qualidade em relação à saúde de Fernando Collor e esse atendimento de emergência se for necessário. Os advogados também solicitaram para ir para a sua residência, a domiciliar. E aí, o ministro Alexandre de Moraes também já enviou para o Procurador-Geral da República se manifestar sobre também esta solicitação dos advogados de Fernando Collor. Essa é uma condenação envolvendo ali esquema de uma construtora, na verdade ligado ao esquema de toda a Operação Lava Jato revelou, e somente agora, esgotado esses recursos, ontem às 9 da noite, que o ministro Alexandre de Moraes acabou rejeitando esse último recurso e tomando esta decisão. Imediatamente, os advogados de Fernando Collor responderam que ele iria se apresentar nas próximas horas, mas quando foi às 4 da manhã, ele foi surpreendido pela Polícia Federal já no aeroporto antes de embarcar para a capital federal. Então, em 24 horas, aguardar essa resposta sobre essa estrutura de uma cela especial onde ele está nesta sexta-feira. A audiência de custódia já foi realizada e ele não foi liberado. Então, aguardar os próximos entendimentos da Justiça e também se vão aceitar a domiciliar ou não. Inicialmente, um pouco mais de 8 anos em regime fechado. Fernando Capês. Muito obrigado, solerte, atento. Bruno Pinheiro trazendo informações atualizadas aqui para o Linha de Frente. Vamos começar aqui com a doutora Mônica Rosenberg, advogada franciscana, né, formada na nossa querida Faculdade Largo de São Francisco. Mônica, na verdade, o Collor teria intermediado, foi condenado porque intermediou um contrato entre uma distribuidora, né, de combustível, a BR, e a construtora UTC, que ia construir postos de distribuição. E ali, na delação premiada, entregaram ele dois empresários. Essa condenação já é desde novembro de 2024 e vem empurrando com seguidos embargos de declaração. Infelizmente, chegou a hora de cumprir a pena? Pois é, inclusive a decisão do ministro Alexandre de Moraes fala
no efeito protelatório dos recursos, que já tinha chegado num ponto em que os recursos estavam lá só para adiar. Na verdade, faz quase 30 anos que esse processo começou, faz muito tempo, todo mundo que estudou um pouco a história do Brasil estudou os escândalos ligados ao ex-presidente Collor, e é o momento não só de ele cumprir a pena, mas de nós todos como sociedade começarmos a dizer: não aceitamos nenhum tipo de corrupção, não aceitamos o rouba mais faz, não aceitamos nenhum tipo de enrolação. Quem está roubando dinheiro do Brasil vai ter que responder. Agora, é claro que tem toda a parte midiática, né? Ir lá 4 horas da manhã, ele estava embarcando para ir para Brasília, não ter esperado o recurso, porque o Alexandre de Moraes decidiu, condenou, mas mandou para o Pleno do Supremo. E está marcado um tribunal virtual, uma reunião do Pleno, para justamente discutir se ia ou não manter a prisão. E aí vai lá a polícia e faz todo o teatro, porque faz parte da política, né? Sem dúvida. Meu querido Rodolfo Maris, só para as pessoas entenderem, né? O pleno, com os 11 ministros, condenou o ex-presidente Fernando Collor, final de 2024. E aí, depois dessa condenação, cabe um recurso, chama embargos de declaração. Pessoal, muita gente não é da área jurídica, né? E nesse embargos de declaração, não se contesta o mérito, né? Você alega um erro material, alguma omissão. A doutrina acabou aceitando embargos declaratórios com efeito infringente, ou seja, na verdade era só para corrigir a decisão, em alguns casos admite que seja alterada. Agora, haja embargos de declaração, porque em novembro de 2024, nós estamos aqui em final de abril de 2025, então acho que chega uma hora que tem que julgar. Mas você acha que deveria se aguardar, como a Mônica Rosenberg disse, o plenário virtual analisar se era protelatório ou não aqueles embargos de declaração, e não uma decisão unilateral dizer que é protelatório e já mandar prender? É uma questão jurídica que precisa de uma análise muito mais profunda, Capês. E aqui eu vou ser um pouco mais raso, eu vou deixar para a Mônica depois, eventualmente, falar um pouco mais sobre isso, e vou me atentar a outros fatos, se você me permite, Capês. Não fugindo da sua pergunta, tá? Mas respondendo de uma forma mais simples, quando a gente pensa na figura Collor de Mello, a gente lembra do impeachment que ocorreu no país lá em 92, 93, salvo engano. E depois disso ele permaneceu na política até 2022. Isso aí é um tapa na cara de uma sociedade, pessoas que tiveram ali o seu fundo de garantia resgatado para ele pagar uma dívida pública, limpou os cofres públicos ali para tentar salvar uma dívida, ou seja, levando o país para o buraco. E esse cara que levou o país para o buraco, essa persona, Collor de Mello, permaneceu no poder, de uma forma, agora no legislativo, não mais no executivo, até 2022. E essas apurações que vêm sobre ele agora são acarretadas desde 2010, onde houve o pagamento para a UTC. E pasmem, tá? Ele está sendo preso por uma denunciação da Lava Jato, mas vou ler aqui com certeza, tá? O ex-ministro José Dirceu, que comandou a Casa Civil no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi absolvido no início de dezembro e uma ação penal da Operação Lava Jato, que se arrastava desde 2017. Ele foi acusado pela Força Tarefa de lavar dinheiro e propina das empresas UTC, a mesma empresa onde Collor de Mello é acusado de todo esse escândalo. Ou seja, a Lava Jato teve o seu poder significativo para algumas pessoas e para outros não tiveram. Perdeu força, né, nos últimos anos, e agora a gente vê a Lava Jato ganhando força novamente, prendendo Collor de Mello. Paulo Loyola. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde aos companheiros da mesa. Um abraço carinhoso, principalmente para o pessoal do YouTube, que é sempre tão legal com a gente. Pessoal, eu quero falar sobre isso, que, de uma certa forma, essa prisão, ela lava a alma de muitos brasileiros. Lembra um pouco o caso de outros políticos, mafiosos e afins, que acabaram não sendo presos pelas razões pelas quais deveriam ter sido originalmente, né? Gente que foi preso por causa de imposto de renda, o caso do Al Capone aí, que ficou famoso nesse sentido, mas Collor destruiu a vida de muitas famílias brasileiras quando fez o processo de congelamento da poupança, destruiu de fato. São inúmeros casos de pessoas que perderam tudo ali
passaram fome, passaram necessidade e já deveria ter sido preso naquela situação. Foram muitas as evidências nos últimos anos relacionadas ao ex-presidente e muitos dos malfeitos que ele cometeu, ainda que tenha tido alguma ação positiva no ponto de vista econômico ou que algo possa ser falado em seu favor, eu acho que essa prisão vem fazer e trazer uma correção e uma justiça histórica para o país. Só esclarecendo que ele não está sendo preso por erros de política econômica e não está sendo preso pelo congelamento. Inclusive, por isso eu dei o exemplo do Al Capone. Se a gente olha o mercado... Não, mas não tem nada a ver. Aquilo ali, se você olha economicamente o Brasil, que era antes e depois, a gente pode fazer uma discussão. Ele está sendo preso porque ele perdeu a noção da lei. E aí ele foi muito além e praticou corrupção, praticou tráfico de influência, praticou os crimes todos ali, são 2 pelos quais ele está condenado. A política econômica dele não está sendo julgada nem pelo STF, nem pela história. A gente está concordando, Mônica. Então tá. Eu só disse que ela deveria ter sido julgada naquele momento. Foi exatamente esse meu ponto. Ô Maria de Carli, só para a gente posicionar bem o nosso telespectador, a primeira condenação do Fernando Collor de Mello por este fato foi ele ter intermediado 4 contratos entre a distribuidora BR, aquele escândalo da Petrobras, o Petrolão, Sim. e a UTC, com 4 contratos, ele foi condenado por 8 votos contra 2 em maio de 2023. Depois teve vários recursos protelatórios, que são aqueles embargos de declaração. Eu não entendi, completa a decisão, tem obscuridade. Chega uma hora que não dá mais para você completar. Foi, na verdade, o ex-presidente da UTC, o Ricardo Pessoa, que fez uma colaboração premiada no caso da Lava Jato. Você vê que a Lava Jato foi inteirinha desmontada, mas sobraram alguns estilhaços, né? Alguns respingos que espero que venham que justiça seja feita a esses respingos que sobraram. Porque, como você mencionou, Capês, é um processo aí que já vem longo, alguns anos atrás. Parece que o Collor ele tinha 2 diretores que indicavam ali os contratos dentro dessa empresa, que facilitavam, né, a contratação de serviços, e isso levava a algo bem mais profundo. Mas como... profundo no sentido da corrupção. Mas como os meus colegas tocaram aqui, né, gente? Muita gente brincando e tudo mais, dizendo que são 2 processos que não tem nada a ver, como a Mônica disse aqui. São processos individuais e separados. Quando o Collor estava na presidência e ocorreu a sua renúncia, né, e o processo de impeachment, e esse processo agora com a Lava Jato. Mas muita gente dizendo por aí que tem sido feita reparação histórica. Na brincadeira, com referência a essa questão do impeachment lá atrás de 92. Mas de fato, assim, em linhas gerais, a gente pode ver que a gente vive de fato numa República das Bananas, que infelizmente a gente se assemelha mais com o Peru, nosso vizinho, que estamos aqui aceitando asilado político por corrupção, e estamos vendo as figurinhas carimbadas, as principais figurinhas carimbadas que estão aí no poder no nosso Congresso ainda hoje, saibam que também foram réus na Lava Jato, também foram investigados na Lava Jato, muitos deles assumindo cargos importantes, influentes ali no Congresso Federal, e para dizer que a impunidade impera no nosso país. E ser político, fazer parte da política é um bom negócio, viu? Fica aí a dica para o cidadão de bem que está nos assistindo. Agora, Mônica Rosenberg, o pessoal aqui está questionando o seguinte: se o Collor usou do seu prestígio e recebeu propina para influenciar na elaboração de 4 contratos em favor de uma construtora e foi delatado por isso, ele merece ser condenado. Agora o pessoal está... Por que do núcleo político só aparece o Collor, não vem mais ninguém, quando o escândalo apurado pela Lava Jato foi muito grande? Foi no Petrolão, a compra da refinaria de Pasadena, foi um escândalo. Os recursos aplicados no Porto de Mariel, em Cuba, tantos outros escândalos de gasodutos, principalmente ligados à Petrobras, onde começou propriamente a Lava Jato. E no final sobraram só alguns estilhaços. Essa questão de resgate histórico, misturar um pouco de política com o jurídico, isso não está atrapalhando? Não cria uma sensação de impunidade? Ou seja, tá aqui o Collor, divirtam-se, vamos jogá-lo aos leões, esqueçam os outros. Não dá uma sensação de justiça seletiva? Vamos lá. Primeiro que não dá para a gente dizer que na hora que um ex-presidente está sendo preso por corrupção, dá uma sensação de impunidade. Para quem é da pauta, como eu, dá uma sensação de, pelo menos, finalmente, um nome, um peixe graúdo está sendo pego.
Segunda coisa, que a hora que você falou para Maria que da Operação Lava Jato só sobraram estilhaços e respingos, eu ia falar, mas eu já tinha interrompido o Paulo, não quis de novo pedir a palavra, porque não é verdade isso. A gente não deve deixar isso se tornar uma realidade, porque no mundo, no Department of Justice americano, nos outros países onde houve algum envolvimento e onde a justiça se manifestou, lá continuam, as delações continuam valendo, as provas continuam valendo. Então, é só aqui no Brasil que, politicamente, a operação foi sufocada e a gente aí tem essa sensação de que ninguém mais está sendo preso. Mas, rapidamente, só para incluir aí na sua fala, muitas pessoas que não estão tanto nos holofotes já cumpriram suas penas na Operação Lava Jato. Era isso que eu ia dizer agora. Então, é porque não está tanto nos holofotes. O que devia ser, assim, inclusive, o que o pessoal fala é que o que o pessoal fala é que os delatores cumpriram pena e os delatados foram beneficiados com a extinção dos processos. Basta fazer uma checagem.